Olá, bom dia. Eu sou o Lucas Gibson, já fui apresentado pelo Miguel. Obrigado, Miguel, pelo convite, assim, para falar nesse momento que é literalmente um momento histórico mesmo, assim, que a gente está tendo essa primeira grande retrospectiva do Dai do Moriyama na América Latina. E eu costumo sempre falar, assim, com os meus amigos, assim, que fazem pesquisa também, o quanto a gente tem uma escassez de materiais escritos em língua portuguesa e de pesquisa, né, de material de pesquisa relacionado à fotografia japonesa no Brasil. Então, de mais ou menos 2018 para cá, eu tomei como um dos meus objetivos fazer essa produção, né, agitar de alguma forma essa produção com alguns professores, né, que a gente vai encontrando e pessoas pesquisadoras ao longo do caminho, para expandir de fato o conhecimento nessa área, né. Então, eu trouxe dois livros aqui para a gente analisar. Eles vão rodar aí, como o Miguel falou. O primeiro que a gente vai falar é o Nippon Gekijō Shashinchō, que é o Japão, um teatro de foto, Japão, um teatro fotográfico. Enfim, as traduções elas são possíveis. Esse é o primeiro livro publicado pelo Moriyama, em 1968. Devido assim, à raridade desse livro e à raridade de várias publicações de fotografia japonesa dos anos 60, 70, a gente vai usar a edição de 2018, que é a reimpressão, que é uma edição que ela tem pouquíssimas diferenças da edição de 68. Ela tem muito mais semelhanças do que diferenças, inclusive as imagens são as mesmas. E o outro livro que a gente vai analisar, talvez eu fale um pouco menos desse livro, porque o primeiro ele tem bastante conteúdo e bastante contexto histórico para analisar, é o Osaka, do Dai do Moriyama. Esse é um livro já mais recente, que ele publica em 2016, e ele é basicamente uma versão expandida de um livro que ele publica em 2007, que é o Osaka+, né, Osaka Plus. Bem, esses livros eles vão representar momentos bem diferentes da carreira do Moriyama e espero que eu consiga trazer para vocês aqui uma perspectiva interessante sobre os dois. Bem, primeiramente, assim, eu acho importante a gente dar uma contextualizada. Eu sempre que eu dou algum curso, alguma palestra, alguma fala sobre fotografia japonesa, principalmente do pós-guerra, que é um momento que a gente chama de, principalmente o pós-guerra imediato, é uma era de confusão, né? É uma era em que os artistas, os movimentos, os fotógrafos, os jornalistas, enfim, eles tinham diversas restrições de um período que vai de 45 a 52 principalmente, que é a época da ocupação dos aliados, e na prática uma ocupação estadunidense no Japão. Então eles têm diversas restrições e essas restrições elas vão sendo relaxadas ao longo do tempo, de modo que na década de 60 e 70, para a fotografia japonesa, algumas liberdades que não eram possíveis na década de 50 e no pós-guerra imediato, elas começam a ser possíveis. Então, uma coisa também importante, eu não vou falar muito da vida do Moriyama, eu acho que, para quem não visitou ainda a exposição ela cobre bastante a vida dele, assim, desde o início da carreira dele, finalzinho dos anos 50, início dos anos 60 até os dias de hoje. As informações que eu trouxe aqui da vida pessoal dele, elas vão estar muito mais relacionadas a comunicações diretas com essas duas obras, tá? Bem, vão ter alguns pesquisadores que eles vão dizer que o fotolivro, ele é, de fato, para além da questão da nomenclatura, né, se é adequado ou se não é adequado chamar de fotolivro, enfim, a gente vai adotar a ideia do fotolivro aqui. Eles vão dizer que o fotolivro é o meio essencial, o melhor meio, o meio mais eficaz para a compreensão da fotografia japonesa produzida nos anos 60 e 70. Isso não quer dizer que não tinha exposição, isso não quer dizer que não tinha imagem na parede, mas, de fato, a forma de você divulgar o seu trabalho e a forma de você conseguir uma visibilidade, ela passava muito pelo material impresso. Impresso que eu digo em papel mesmo, que você pudesse folhear. Então, o fotolivro, de fato, ele vai ser esse meio, né? Então, os fotógrafos, no final da década de 50, você vai ter, por exemplo, o Hiroshima, do Ken Domon, né? O Atomais Nagasaki, do Yosuke Yamahata, que já vai ser mais do início ali dos anos 50, eles vão dar uma grande preferência para o que a gente vai chamar de coletânea, né? E a coletânea a gente vai chamar aqui também de fotolivro nesse caso. E, de fato, ele vai ser um meio essencial, um meio de compreensão. Então, o estudo da fotografia japonesa desse pós-guerra, que não é um pós-guerra exatamente tão imediato, mas é um pós-guerra ainda que está reverberando de forma muito intensa, ele passa pela publicação impressa. Então, é muito importante entender isso para que a gente consiga avançar na discussão. E aí tem uma coisa também, que é uma coisa que a gente vai esbarrando conforme a gente vai fazendo pesquisa, é que a gente percebe que os japoneses dessa época, eles incorporaram diversos aprendizados de fotógrafos e artistas estrangeiros, né, como, por exemplo, o Andy Warhol, Robert Frank, William Klein. Só que o contrário, ele acabou indo para uma direção um pouco diferente, né? Até hoje em dia, muitas vezes se tem uma ideia de que o fotolivro, até não gosto muito dessa nomenclatura de o fotolivro japonês, né? Porque
parte de uma ideia de que o fotolivro japonês, principalmente esse produzido nessa época, ele era como se fosse uma publicação homogênea, né? Uma publicação que seguia padrões e normas específicas. Era um livro muitas vezes sangrado, preto e branco, que tinha imagens borradas, granuladas, etc. E o fotolivro japonês ele vai ser bastante variado também nesse momento. Então, conhecer esse contexto histórico de produção é muito importante para que a gente entenda, de fato, principalmente o primeiro livro que a gente vai entender hoje, estudar hoje, que é o do Daido Moriyama. Os dois são Daido Moriyama, mas o Nippon Gekijō Shashinchō. Então, isso aqui é basicamente um resuminho do que eu falei para vocês, né? Desse meio mais eficaz de visualização da produção, as coletâneas. E uma coisa também importante que eu esqueci de mencionar é que, mesmo diante de obras que não tinham um sequenciamento linear, né, ou seja, um sequenciamento realista propriamente dito, assim como era, por exemplo, os livros do Ken Domon, essa importância do fotolivro ela se mantinha, tá, com uma ideia de compreensão do contexto histórico e das mensagens implícitas que poderiam haver neles. Bem, feito esse panorama mais geral do fotolivro japonês, assim, de 60, 70, é importante que agora a gente posicione historicamente o Moriyama nessa questão, né? Bem, o Moriyama ele vai começar a carreira fotográfica dele no início da década de 60. Alguns pesquisadores vão, principalmente o Kazuo Nishi, vai dizer que em 1959 já dá para dizer que ele já está atuando fotograficamente. Nessa época ele era muito mais um faz-tudo, um assistente, né, do esqueci o nome dele, depois eu vou pegar ali, mas depois ele vira assistente do Hosoe também. Mas em 59 ele já está tentando ganhar a vida vendendo foto. Ele fica no Pier de Kobe, produzindo alguns retratos de souvenir, para as pessoas que passavam, que chegavam ali no porto, e também para os marinheiros que ficavam ali. Mas a gente não vai aprofundar muito essa questão. E o que é mais importante a gente compreender agora é que o Moriyama ele vai colocar o editor num papel fundamental na confecção dos livros dele. Eu escrevi de 1968 em diante, porque a gente vai fazer uma ressalva importante em relação a isso, mas a presença do editor, né, e note que a gente está falando de um fotógrafo japonês que ele produziu muito em termos de publicação impressa, ele coloca o editor numa posição bastante fundamental. Eu vou voltar para esse slide, mas só passar para dar um exemplo aqui. Essa aqui é uma imagem do Moriyama com o Satoshi Machiguchi, que é um dos editores dessa edição aqui que a gente está estudando, de 2018. Eu vou falar com mais calma disso, mas só para mostrar uma imagem para ilustrar a presença do editor no processo de confecção do fotolivro dele. Então, assim, o Moriyama, propriamente falando, o Moriyama como fotógrafo, ele vai adotar um discurso de pouco interesse sobre como a obra dele vai começar ou sobre como a obra dele vai terminar. Ele também não está muito preocupado em relação à existência de uma história concreta, de uma narrativa linear, se a imagem que vem antes ou depois ela faz tanto sentido assim nesse sequenciamento. Claro que vai ter uma preocupação de sequenciamento, mas ele vai colocar essa preocupação muito mais nas mãos do editor. Ele vai assumir uma posição de a vida já é curta demais, eu preciso produzir imagens, preciso produzir... né, ele vai ver a fotografia como uma espécie de linha do tempo da vida dele, então ele vai adotar esse clique obsessivo como modus operandi dele, e ele vai dizer isso, a vida já é curta demais, eu já tenho que me ocupar em produzir imagens, então eu vou deixar essa função para um outro editor. Então ele vai meio que declarar uma guerra, né, à fotografia tradicional baseada em assuntos, ele vai tentar sempre desgarrar as fotografias, sempre não, mas é importante pontuar isso, que muitas vezes ele vai fazer isso. Ele não vai estar muito preocupado com o contexto de produção das imagens, então, frequentemente, a gente vai pegar os livros dele e a gente não vai encontrar quando foi aquela foto, como foi feita aquela foto. Você pode até encontrar isso, como a gente vai ver no Nippon Gekijō Shashinchō de 2018, mas não é ele que faz isso. É um exercício do editor de querer fazer isso para trazer essa iniciativa para a obra impressa. Então, ele vai tentar sempre isso, desgarrar a imagem dele num contexto específico. E outra coisa que é importante para ele também é a publicação das imagens, nas palavras dele, quando elas estão frescas, né? Ele gosta de publicar as imagens, ele não gosta de demorar muito na hora de publicar as imagens. Claro que a gente está falando também de década de 60, é um tempo um pouco diferente do tempo de hoje. O Moriyama ele vai adotar o digital também, ele vai dizer que qualquer câmera serve, ele vai, até no filme que eu vou mostrar uns frames, né, ele vai dizer... Vai ter um fã que vai perguntar para ele, que vai dizer, mas as suas imagens em filme eram muito melhores, você não pensa em voltar para o filme? Ele é bem categórico, ele fala, não tenho o menor interesse de voltar para o filme, qualquer câmera serve e eu vou produzir meu trabalho com qualquer câmera. Então ele vai buscar essa questão de publicar a imagem enquanto ela está fresca, enquanto ela está contemporânea, né, usando essas palavras dele. Porque, de fato, o fotolivro vai ser um representante da vida dele. Né, vai, de fato, ele vai fazer uma coisa que o Fonte Coberta chamava, o Fonte Coberta ele não fala isso do Moriyama, ele fala isso da Nan Goldin, ele usa outros fotógrafos e fotógrafos de exemplo, mas eu acho que se aplica muito ao Moriyama. Ele amplia o protocolo do fotografável, né? Ele amplia de fato ele expande o fotografável
né? A Nangold vai fazer isso, de fato, num contexto completamente diferente dele, mas ele vai produzir um clique obsessivo que vai ampliar, de fato, do que está ao redor, né? Essa produção de imagens. Então aqui é o Moriyama com Satoshi Matiguchi, que é um editor de livros bastante famoso no Japão. Essa imagem é um frame do filme The Past is Always New, The Future is Always Nostalgic, Photographer Daido Moriyama. É um filme que é filmado em ocasião dos 80 anos dele e vai mostrar o processo exatamente de produção dessa edição de 2018, né? E o filme ele vai trazer uma espécie de contagem regressiva da produção do livro até a chegada do Paris Photo, né? Que eles vão lançar esse livro no Paris Photo. Eu vou mostrar algumas imagens aqui também. Deixa eu ver só se eu estou esquecendo alguma coisa. Tá, aí uma coisa que é importante a gente pontuar, e já passando para o próximo slide, eu falei para vocês que o Moriyama ele coloca a figura do editor num lugar muito privilegiado. É importante isso para ele, é importante isso para o fluxo de trabalho dele e é importante para a forma como ele pensa a imagem. Mas existe uma exceção bastante importante, que é de fato a exceção que a gente está estudando hoje, que é o Nippon Gekijou Shashincho, Japan Photo Theater, Japão Teatro de Fotos, enfim. A gente vai debater um pouco sobre essa nomenclatura, por que ele escolhe esse nome e por que isso é relevante para a gente compreender esse processo. Mas dito isso, começando a falar do livro, que a gente vai estudar. Essa aqui é uma imagem da edição de 1968. Ela é publicada no dia 10 de julho, né, pela editora Muromachi Shobo. E vai ser lançada no mesmo ano que a primeira edição da revista Provoke, que é lançada em novembro de 68. Lembrando que essa edição, a primeira edição da Provoke, o Moriyama não participa, ele só participa da segunda e da terceira. Esse livro ele vai ter um formato que eu digo que é um formato quase quadrado, porque alguns livros vão dizer que é 19 por 20, 21 por 22, mas olhando assim a gente pode dizer que ele é de fato um livro quadrado. Ele vai ter 149 fotografias em preto e branco e ele vai ser aberto, introduzido, prefaciado por uma peça em 4 atos do Shuji Terayama, né, que é um cara também, um nome que vai aparecer bastante aqui também, que era um dramaturgo da época. E o livro ele vai ter imagens desde 1962 até 1968. Só tem uma imagem de 62. A maior parte das imagens do livro, elas são feitas, são produzidas no ano de 66, 67 e 68. Isso é uma coisa importante também, né, principalmente no que tange à pesquisa de fotografia japonesa. É muito comum na internet a gente achar datas trocadas, né, datas equivocadas, etc., mas isso também depende um pouco do referencial. Uma contribuição interessante que a edição de 2018 vai trazer é uma sequência de informações no final mostrando quando a imagem foi tirada, ou seja, se a gente considerar a data do clique, né, e ao mesmo tempo a data da primeira publicação daquela imagem. Tem algumas imagens que elas vão ser produzidas em um ano e vão ser publicadas pela primeira vez muitos anos depois. Então, isso é uma coisa que é importante se atentar quando a gente estiver fazendo pesquisa, principalmente pesquisa para qualquer coisa, né? E aqui, por exemplo, eu já aproveito para elogiar a exposição, porque eu prestei bastante atenção nessa questão, dessa preocupação cronológica com as datas, e aqui a curadoria ela realmente se importou muito com isso e fez isso num trabalho bastante meticuloso. Mas é algo que a gente tem que se preocupar sempre com qualquer coisa que a gente está pesquisando, mas ao mesmo tempo eu acho que quando a gente está falando de Japão, né, que muitas vezes vai cair num lugar de exotização, etc. e tal, enfim, que é uma questão profundíssima também, que a gente poderia dar uma palestra só disso, é mais importante checar 2 vezes ainda mais, né, para que a gente tenha certeza do que a gente está veiculando de informação. E também a gente vai se equivocar nesse processo naturalmente também, mas é importante a gente se manter atento. Bem, essa aqui é uma foto do livro de 2018. Né? Em relação à edição de 68, eu falei que as diferenças elas são muito poucas, né? O formato é diferente, ou seja, a gente já dá para ver aqui que ele tem um formato mais retangular, mais verticalizado, e aqui é um formato mais quadrado. Vai ter algumas diferenças também. Se vocês forem aqui na exposição, lá no primeiro andar, logo assim, quando você entra, tem um vídeo folheando a edição de 68. É um vídeo longo, né? Então eu recomendo paciência para ver o vídeo todo, se vocês quiserem ver. Mas você consegue ver que tem algumas diferenças, por exemplo, na parte introdutória. Né? Os textos do Shuji Terayama eles são iguais, eles são os mesmos, os textos que estão no meio também. Mas essa edição ela vai ter também um texto do próprio Moriyama, que vai ser um texto um pouco saudoso, que ele vai falar dessa questão da atribuição desse livro como a obra mais importante dele por muitas pessoas, e ele vai falar também de amigos que já morreram, enfim. Então as diferenças elas são muito poucas. A experiência de olhar esse livro é bem semelhante
a olhar a edição de 68. E também essa aqui que a gente está circulando com vocês aí é a versão japonesa. Quando eles lançaram, em 2018, eles lançaram também uma versão em inglês. E essa versão em inglês ela vem junto com um livreto, com as informações. Na prática, as diferenças elas são muito poucas e o conteúdo das imagens é o mesmo. Bem, agora trazendo para um contexto histórico, né? Como é que de fato vai nascer essa obra? Como que de fato essa obra, por que ela vai aparecer e qual é o contexto em que ela aparece? Né? Porque a gente está falando aqui de uma obra bem experimental, de uma obra bem inovadora na sua proposta. E essa inovação, ela inevitavelmente vai dialogar com o seu contexto histórico de criação. Então a gente está falando aqui, o livro é de 68, né? Então vamos localizar historicamente ele. A gente está falando de 55 a 70, né? Se a gente falar de história do Japão, a gente está falando de um processo de recuperação da economia. A ocupação dos aliados ela termina em 52. Esqueci qual é a data da Guerra da Coreia, eu acho que é 54, por ali. Acho que é de 50, 53, enfim. Depois vocês precisam checar essa informação, não sou historiador, mas essa informação eu estou perdendo. Mas aqui a gente está falando de 55 num contexto que já está acontecendo tudo isso, está acontecendo a recuperação da economia, está se buscando a paz, um apelo pela paz, né? Os movimentos antinucleares também estão bastante fortes para que isso nunca mais aconteça. E está se buscando esse apelo à prosperidade também. Mas, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, estão acontecendo diversos conflitos sociais e políticos, principalmente por causa da renovação do Tratado de Mútua Segurança com os Estados Unidos, né? Inclusive, essa época, a década de 60, para quem for estudar mais a fundo, vocês vão achar diversas imagens de protesto, vários fotógrafos vão estar fazendo isso, o próprio Shohei Tomatsu vai estar fazendo isso. E a década de 60, ela vai trazer, e é engraçado a gente perceber isso, né, que esse período do pós-guerra, ele é um período que ele vai trazer uma produção experimental, inovadora em várias partes do mundo, né? Você vai ter o cinema novo no Brasil, você vai ter a Nouvelle Vague na França, você vai ter acho que o neorrealismo italiano ele vem um pouco antes, mas você vai ter diversos movimentos que vão estar buscando novas propostas do fazer artístico e isso vai acontecer com a fotografia também. Mas um detalhe importante aqui que eu quero frisar é que a gente está falando, no contexto japonês, a década de 60 ela é muito marcada por esse embate entre tradição e modernidade. E boa parte dessa radicalidade que se buscava, ela estava acontecendo nas artes performáticas. Você vai ter o Butô, que vai surgir no finalzinho da década de 50, ali em 59, com o espetáculo do Kinjiki, que é a obra inspirada no romance homônimo do Yukio Mishima. Até, inclusive, né, isso dá para expandir demais esse assunto. Nessa época, o Moriyama estava se mudando, estava pensando em se mudar para Tóquio, estava indo, fazendo esse movimento. E vai ter o surgimento também do grupo do Tenjo Sadiki, que é o grupo do Shuji Terayama. E isso é muito importante para a gente conectar com a questão do livro do Moriyama. Então, o Japão Teatro de Fotos ele vai surgir em 68 como uma espécie de fusão entre documento, expressão e teatralidade. Essa aqui, por exemplo, é uma imagem do livro. Peço perdão, assim, eu fotografei direto do livro, talvez algumas imagens não fiquem muito bonitas, mas eu queria, ao invés de trazer a imagem solta, eu queria trazer essa imagem da página mesmo, né, para que a gente visse, porque a gente vai ver que uma das questões fundamentais desse livro é a colocação de imagens que são de contextos completamente diferentes uma do lado da outra. Aqui, por exemplo, a gente tem uma foto de atores do grupo Tenjo Sadiki, que era o grupo do Shuji Terayama. Curiosamente, nessa foto aqui, né, a foto menorzinha, ela está muito pequena para ver, mas no centro você tem o Shuji Terayama e logo à direita você tem o Takuma Nakahira, né? É bastante curioso perceber a presença do Nakahira ali. Nessa época ele já tinha sido apresentado ao Moriyama, eles são apresentados, se não me engano, em 64 pelo Shohei Tomatsu, e o Nakahira vai aparecer, às vezes diretamente, às vezes indiretamente nesse livro. Bem, o que vai acontecer? O Moriyama ele já estava produzindo fotos de Shinjuku, ele já tinha feito as fotos de Yokosuka, que ele tinha publicado na câmera Mainichi, e aí ele vai conhecer o Shuji Terayama. O Shuji Terayama, naquela época, ele era colunista de uma revista chamada Haiku, e ele vai pedir que o Moriyama ilustre os ensaios dele fotograficamente. Né, depois de 3 colunas, eles vão fazer uma parceria em 3 colunas, né, o Moriyama vai fazer imagens do Tenjo Sadiki, que é o grupo do Terayama, vai fazer imagens de teatro popular, etc. Mas depois de 3 colunas, o Terayama vai cansar, vai se dedicar a outros projetos e aí a gente vai ver o que vai acontecer, como é que vai deslanchar isso para o Moriyama. Então, o Terayama ele vai introduzir o Moriyama no universo do Taishu Engeki, que é o teatro popular,
E o Moriyama ele vai ter um desinteresse inicial, ele não tem muito interesse em fotografar esses grupos, né? Ele acha que é uma coisa não muito refinada, ele acha que ele não sente um pertencimento fotografando esses grupos. Só que ele decide seguir fazendo, ele segue fazendo, ele se sente deslocado no início, mas vai chegar um momento em que ele vai se ver refletido naquilo ali de alguma forma e ele vai entrar num processo de autoconhecimento e de identificação com aquilo. Bem, aqui é mais uma imagem dele fotografando as performances dos membros da Tenjo Saidiki, que é uma companhia de Taisho Engeki, que é o teatro popular, né? Gente, uma coisa que é importante falar, essas legendas que eu estou colocando, se dependesse do Moriyama, elas não estariam aqui, porque ele não coloca. Essa obra dele, inclusive, ela parte do pressuposto de ser uma obra de deslocamento de contexto. Ele coloca, a gente vai ver isso, vai ficar mais claro conforme a apresentação for avançando, mas a proposta dele é, de fato, desassociar as imagens dele de contextos específicos. Esse trabalho por exemplo, eu sei que aqui é uma performance do Tenjo Saidiki, porque o Satoshi Machiguchi e o Yutaka Kabayashi, que são os editores da edição de 2018, eles vão fazer esse esforço de colocar aquelas informações ali no final do livro, que para quem faz pesquisa é muito interessante, né? Porque a gente consegue saber melhor esse contexto de produção. Essa aqui é mais uma imagem, aqui ele está fotografando mais membros do Tenjo Saidiki em frente ao Teatro Koma, que é um teatro que já está fechado hoje em dia. E aí é curioso porque no filme, né, The Past is Always New, The Future is Always Nostalgic, Photographer da Moriyama, título enorme, né? Não dá nem para... Eu vou só falar The Past daqui a pouco, porque já vão saber que é o filme. Eles ficam analisando essas imagens, né, e aí eles ficam enchendo o saco do Moriyama perguntando: onde foi essa foto? Que câmera que você usou? E ele mesmo fala, nossa, ele fala na frente deles, pô, isso é um saco, isso é um inferno, vocês ficam me perguntando toda hora isso, eu não sei, não quero saber, e fiz de uma proposta que não quisesse saber. E aí é até divertido que eles vão brincando com isso. E eles mostram essa imagem aqui, pena que o meu laser não vai, né? Mas essa menina que está logo aqui na divisória, eles ficam olhando para ela e ficam se perguntando se ela é essa menina aqui. E realmente parece muito, né? Eu acho que é ela mesmo. Mas isso é uma coisa que eles ficaram ali em dúvida se era ou se não era, né? Mas com certeza era uma atriz da Tenjo Saidiki também. Bem, aí eu falei para vocês que depois de 3 colunas, o Terayama ele decide se dedicar a outros projetos, e aí o Moriyama ele vai pegar essas imagens de Taisho Engeki, né, de teatro popular, e vai imprimir e vai enviar para o Shoji Yamagishi, que era na época o editor da câmera Mainichi. O Shoji vai gostar bastante dessas imagens e ele vai incentivar que o Moriyama continue produzindo imagens de teatro popular. E na câmera Mainichi, aí já está começando a nascer assim, o nome da publicação. A publicação vai sair com o nome de Nippon Gekijō, que na época poderia ser traduzido com algo como Teatro do Japão, né? Mais ou menos isso. Nessa mesma época, de 67, nesse mesmo ano, em virtude dessas imagens que ele publica e em virtude da produção dele, ele vai ganhar o prêmio para fotógrafos estreantes na Associação de Críticos de Fotografia. Esse prêmio é bastante interessante para a carreira dele, porque era um prêmio que dava bastante status, era dado para fotógrafos iniciantes, e esses fotógrafos iniciantes eles conseguiam mais visibilidade, né, para os seus trabalhos depois de ganhar esse prêmio. Bem, isso aqui é um ator de Taisho Engeki, de teatro popular. Essa aqui foi uma das primeiras sequências de teatro popular que ele fotografou, que está no livro. Bem, aí eu falei para vocês que o Yamagishi ele ficou numa de incentivar que o Moriyama continuasse produzindo imagens de teatro popular. Só que o Moriyama já estava meio de saco cheio, ele ficou assim, não, eu estou em outra vibe, pô, já estou tirando foto de Shinjuku, já estou tirando foto de... Não que ele não fotografasse Shinjuku antes, mas ele já estava mais focado em produzir essas imagens de Shinjuku, ele estava fazendo fotos do cotidiano dele, ele já não estava mais tão interessado nisso, ele não queria mais só ficar fazendo teatro popular. E ele também estava muito incomodado, assim, eu acho que eu botei um resumo aqui, ele começou a ficar incomodado com os comentários que surgiram sobre a série que ele estava produzindo na ocasião que ele ganhou o prêmio. O pessoal começou a dizer, o trabalho dele é uma fotografia engajada com as minorias do pós-guerra, é um trabalho de folclore popular japonês, é um trabalho que fala da população nativa, é um trabalho que é engajado socialmente. Aí compararam o trabalho dele com o William Klein, que o William Klein já era um ídolo dele desde a década de 50. E aí começa a vir essa definição do estilo dele que é tão difundida, né, de arebore bokeh, que é o granulado fora de foco e borrado.
E só que assim, o que incomoda ele é justamente isso que eu estou falando para vocês. Ele não estava muito preocupado com esse contexto. Claro que nem sempre a gente vai ter o controle da forma como as nossas imagens vão ser interpretadas e isso faz parte do jogo de qualquer manifestação artística que a gente coloca para o mundo. Mas ele gostava de frisar bastante essa posição de uma preferência pela fotografia existindo por ela mesma e não a fotografia como um instrumento de representação de uma realidade pré-existente ou que está dialogando com isso. O que era muito comum nos fotógrafos do pós-guerra mais imediato, né? Que estavam com aquela preocupação de produzir uma imagem que fosse mais realista e mais associada a um contexto específico, justamente para que as pessoas não esquecessem pelo que o Japão passou na guerra, etc. Mas aqui a preocupação já é outra. A gente está falando de um fotógrafo que nasce em 1938. A perspectiva que ele vai ter da guerra é muito diferente da perspectiva de uma pessoa que vai nascer em 1920, por exemplo. Como também a dele vai ser diferente de gente que vai nascer no início da década de 30 e era uma adolescente na época da guerra e muitas vezes não podia servir, né, por diversas razões. Então é isso, o Moriyama ele se sente meio mal interpretado, ele não tinha, o objetivo dele não era fazer um trabalho documental, socialmente engajado, então esse tipo de interpretação causa um incômodo com ele. E aí vai começar a surgir a oportunidade dele publicar o livro, né? Que a gente vai desenvolver um pouquinho essa ideia agora. Mas é importante lembrar que para ele essa ideia de equivalência é muito importante. Ele bate muito nessa tecla que a fotografia ela não precisa representar um contexto específico, mas sim existir por ela mesma. E era isso que ele estava buscando e que ele buscou com esse livro que a gente está analisando, do Japão Teatro de Fotos. E aí isso aqui já é uma coisa que eu já antecipei um pouco para vocês, que é uma coisa curiosa, é mais um frame do filme de nome longo. É ele com Satoshi Machiguchi e o Yukata Kambayashi. Yukata não, Yutaka. Yukata é o kimono, né? Yutaka Kambayashi, sempre troco essa letra. Né? E eles estão juntos, assim, fazendo esse processo de pesquisa e de análise das imagens. Na edição que está rodando aí não tem isso, porque é a edição em inglês, mas essa aqui é a edição que eu tenho, se quiser eu posso botar para circular, tem uma parte no final só com essas informações. Então, a legenda aí, ele está falando Minoru Ta SR1, né, que é uma das câmeras que ele usou. Então, é o momento em que eles estão perguntando para ele qual foi as câmeras que ele usou. E além das câmeras, eles vão perguntar que lente que ele usou, que distância focal ele usou. Eles vão tentar esmiuçar o contexto de cada imagem, né? Isso vai deixar o Moriyama meio de saco cheio algumas vezes. É até curioso, porque o filme ele faz esse paralelo. Ele mostra o Moriyama na rua, fotografando, aí bota assim, enquanto ele está na rua fotografando, eles dois estão lá dentro, no laboratório, no escritório, editando. Ou seja, só reforça o ponto que eu trouxe para vocês, de que para ele é muito mais importante estar produzindo, estar na rua, e ele coloca nas mãos de outras pessoas esse processo de escolha, de edição, né? Aqui eles, no caso, estão olhando as imagens para produzir a edição de 2018. Tá, aí aqui, por exemplo, eu fiz esse compilado aqui de informações para facilitar. Então, eles começam a perguntar para ele que câmeras ele usou, e ele responde que ele usou uma câmera da série Nikon S. Ele utiliza uma Minolta SR1, que ele... Agora, eu já não estou me lembrando, porque assim, o Moriyama, ele é muito... Como é que eu posso usar uma palavra apropriada para esse momento agora? Ele meio que não está nem aí, sabe? Ele só quer produzir. Então, por exemplo, ele pegava a câmera emprestada, do Tomatsu, ele pegava do Rossô, e isso irritava os dois. E aí a mãe dele dá para ele de presente de casamento uma câmera, que é uma das câmeras que ele usa aqui, que se não me engano é a SR1. Então ele meio que vai seguindo as coisas, ele realmente vive o que ele está falando, sabe? Ele não está muito preocupado, ele não usa nem a câmera dele às vezes, sabe? E hoje em dia, que tem o digital, ele vai e pega qualquer uma. Você vai vendo no filme, ele usa umas câmeras que são super simples, assim, que às vezes, assim, eu também dou aula de fotografia, assim, eu comecei dando aula de fotografia básica, iniciante, lá no Rio, também dou online, e às vezes eu fico vendo uns alunos com uma preocupação muito grande, assim, com o equipamento, eu preciso ter uma full frame, eu preciso ter tal câmera, e às vezes você não precisa de tudo isso, né? Tudo vai depender do seu contexto e das coisas que você está buscando. Essas informações eu tirei exatamente dessas folhas informativas do livro, da edição de 2018. Ele vai usar distância focal assim, de 25, 28 milímetros, essa vai ser a maior parte das imagens, e algumas imagens vão ser feitas com 35 milímetros, 105 milímetros também. Os filmes que ele vai utilizar é o Neopan e o Tri-X. E é engraçado que na parte final, eu acho curioso como eles fazem isso. O Moriyama escreve assim, que filmes que você usou? Aí ele bota Neopan,
mas quando eu tinha dinheiro eu comprava o 3x. Então ele vai fazendo essas marcações assim, quando eu tinha dinheiro eu usava o 3x. Tem uma parte também que ele fala dos papéis que ele usava para imprimir, ele fala, eu uso papel tal, mas quando eu tinha dinheiro eu comprava outro papel. Então ele fica nessa, assim, né? Eu acho bastante curioso, deve ter sido bastante engraçado para o Machiguchi e o Kobayashi perguntar essas coisas para ele. Então, as fotos do livro, elas vão ser, eu já falei isso aqui, que elas vão ter uma peça em 4 atos, que é uma peça cômica, né, do Terayama. As imagens do livro, elas vão ter origens diversas, elas não vão explicitar esse contexto original. Então, vão ser imagens que vão passar por cenas de Taisho Engeki, vão ser cenas de rua, vão ser cenas cotidianas, experimentais, e a gente vai ter um encerramento com os fetos humanos, que são as imagens que eu vou mostrar também. E aí o design e a sequência de imagens, eu não lembro se eu falei isso agora, porque eu falei... eu acho que eu comecei a falar e não concluí. Eu falei que o Nippon Gikjō Shashinchō, ele é uma exceção. Por que ele é uma exceção? Ele é uma exceção à figura do editor. Porque o Moriyama, ele edita tudo sozinho. Ele faz o design sozinho e ele escolhe a sequência de imagens sozinho. Se você me perguntar, é o único livro da carreira dele que aconteceu isso? Não sei responder. Mas de relevância, de livro de relevância, de fato, é o livro que ele vai fazer tudo sozinho. A única coisa que ele não vai fazer é a capa e a tipografia. Ele até busca um editor, mas ele acaba se desentendendo, eles têm preferências, o editor não quer que ele coloque as fotos dos fetos, e aí ele não gosta muito, aí ele decide fazer tudo sozinho. Mas, de 68 em diante, né, e aí eu fiz essa ressalva, mas eu esqueci de marcar bem que o design e a sequência são do Moriyama, só apenas nesse 68, no Nippon Gikjō Shashinchō. De 68 em diante, ele vai colocar uma importância maior na figura do editor, porque ele vai compreender que, ele vai falar, além dessa questão do tempo, ele vai dizer, se eu tenho mais gente fazendo comigo, é mais fácil, se tenho mais olhares para me ajudar nesse processo de confecção do livro. E ele vai querer fazer, ele vai buscar fazer um livro de um design mais rústico, né, com aparência de barato, isso era uma coisa importante para ele, e um papel menos nobre também. Bem, e a oportunidade de publicar o livro, né, ela vem da ocasião dele ganhar esse prêmio, mas ela vai partir também de um convite de um conhecido, não lembro se era um conhecido ou se era um parente distante, mas era uma pessoa distante do Moriyama, que trabalhava de fato na editora da Muromachi Shobo. Ele mal conhecia ele dá um telefonema para ele, falando, o que você acha de publicar essas imagens num livro? E ele é tomado por um sentimento meio misto, porque ele já queria publicar um livro, mas ele não imaginou que essa oportunidade ia aparecer tão rápido. Então ele fica nesse processo de confusão mental, e ele vai e tenta depositar essa confusão mental exatamente nessa estrutura de um livro que... Eu não vou usar a palavra caótico, porque eu não acho que é um livro caótico, eu acho que é um livro bem coeso e coerente na sua proposta, mas nessa questão de misturar imagens de contextos diferentes e criar uma obra um pouco mais experimental para a época. Essa aqui, por exemplo, é uma imagem do ator Isamu Shimizu, que ele vai fazer, se não me engano, são 5 sessões com ele. Então ele vai publicar esses portfólios também em revistas, né? Não vai ser só no livro que vai sair, tanto que a imagem é de 67. Então aqui, por exemplo, essa foi uma imagem que ilustra bem o que eu tinha falado para vocês em relação ao contexto, né? Essa imagem aqui da esquerda, esquerda ali, né? É uma imagem mais conceitual do Isamu Shimizu. E a imagem da direita é uma imagem que ele tira diretamente da televisão, ele fotografa a televisão, e essa boca ela é uma ilustração do Tadanori Yoko, né? Tadanori Yoko vai ser muito próximo do Moriyama, vai ser muito próximo do Hossoi, vai ser um artista muito renomado também, e ele, inclusive, na época, ele era membro também da trupe do Terayama, né? Então aqui você vê imagens de contextos completamente diferentes, postas uma do lado da outra. Essa aqui é uma imagem que ele faz de uma baleia que está encalhada perto da praia de Hayama. Assim, isso aqui é só para ilustrar a diversidade de temas que ele vai trazer, né? No fim, ele vai tentar criar um diálogo entre esses subtemas. Mas é bom reforçar isso, que ele vai, de fato, trazer imagens de diferentes naturezas. Bem, agora entrando numa rápida análise aqui da nomenclatura do livro, porque eu considerei esse debate interessante para a gente trazer para cá. O título em japonês é Nippon Gikjō Shashinchō, ele vai escolher esse nome, né? E eu escrevi aqui embaixo Nippon Gikjō Shashinshu. Qual de fato vai ser a diferença, né? O Moriyama ele vai escolher o Chō no título e não o Shu por um motivo muito específico. Chō e Shu vão remeter a uma ideia de
álbum de imagens, união de imagens, conjunto de imagens. Só que a palavra geralmente utilizada para qualificar o fotolivro, considerando o fotolivro uma estrutura mais coesa, o fotolivro uma estrutura mais bem resolvida, vai ser o Shu. Mas por que o Moriyama escolhe o Cho? Porque o Cho, na prática, eles vão significar uma coisa muito semelhante, mas o Cho, ele remete a uma coisa mais solta, a uma coisa mais quase marginal, é como se fosse um caderno de rascunhos. Então ele vai tentar trazer esse aspecto experimental e esse aspecto um pouco mais marginal da produção do livro também para o título da obra. Ele vai dizer também que esse título, ele botou esse título porque ele não conseguiu pensar em nada melhor. Foi essa explicação que ele dá. Depois ele vê o For a Language to Come Na Carreira sendo lançado depois, ele fala, pô, esse título é muito mais legal. Eu nem lembro o título em japonês, porque é um título mais sofisticado. Mas depois ele fica bem resolvido com esse título, ele entende que esse é um título que tem mais a ver com ele. E eu acho que é um título muito interessante, principalmente por essa proposta de você utilizar um kanji específico, um ideograma específico para trazer essa ideia de uma assemblagem de imagens, como se fosse mais uma coisa solta, um caderno de rascunhos, e não um fotolivro, uma coisa mais nobre, propriamente falando, se a gente considerar dessa forma. Bem, vocês podem reparar, não sei se na imagem tem esse contraste, mas no livro físico tem, bem evidente. As imagens são bem contrastadas, o preto é bastante forte, ele é bastante presente. Esse era um desejo do Moriyama para a edição de 68, e a edição de 2018 mantém esse padrão. Ele queria que tivesse esse contraste como se tivesse sido pintado diretamente, assim, como se tivesse um pincel preto, assim, de tinta preta diretamente na imagem. Se vocês repararem na exposição, a exposição ela vai ter o livro, vocês podem analisar o livro na outra galeria, mas na parte em que tem as fotos impressas, o contraste da foto impressa ele não é tão intenso quanto do livro. Então, não quer dizer que seja melhor ou pior, que seja o que ele quer ou o que ele não quer, até porque o Moriyama não está nem aí. Para ele, você pode flipar o cão dele, pode botar o cão de cabeça para baixo, que ele tá tudo certo. Ele quer mais essa experiência da imagem mesmo, mas é só uma curiosidade, em caso alguém queira reparar nisso. Aí eu fico pensando, pô, legal que o Moriyama coloca essa imagem sem contexto nenhum, mas eu acho muito legal saber o contexto. Assim. Quando você olha essa imagem, você vê que aí esses negativos pendurados, você tem negativos pendurados e você tem um snorkel. Eu não sabia que era um snorkel, Eu não sabia que era um snorkel. Eu sei o que é um snorkel, eu não sabia que era um snorkel, mas eles são do Takuma Nakahira, que eles estavam juntos nesse dia, num laboratório de revelação, e o Moriyama, ele diz que ele ensinou nesse dia o Nakahira a revelar, um processo de revelação de filmes, Então essa imagem foi feita em Shibuya. E a imagem da direita, ela é uma imagem de outro contexto. Ele até estava com o Moriyama, ele até estava com o Nakahira nessa imagem também, mas era um passeio que eles estavam dando em Jiugaoka, que era a vizinhança que o Moriyama morava, e ele está passeando com o Nakahira e ele tira foto dessa casa, ou seja, são fotos de contextos diferentes sendo colocadas juntas. E o livro é encerrado dessa forma, Ele coloca uma sequência que, se não me engano, são 8 ou 7 imagens de fetos humanos e embriões preservados. Elas vão ser imagens que elas vão ter essa borda preta bastante intensa, que vai diferenciar do restante do livro. O Moriyama tinha por volta de 25, 24 anos quando ele faz essas imagens, são imagens de 64, e essas imagens são publicadas pela primeira vez na revista Gendai no Me, em 65, que o editor era o Takuma Nakahira, Então, ele vai tirar essas fotos em Kanagawa, num hospital ginecológico, que, se não me engano, estava fechado já, e ele vai chamar essa série de pantomima, que eram imagens sombrias de alto contraste, que vão dialogar com esse binômio vida e morte. E diz ele, assim, num certo depoimento, que ele sentiu uma enorme compaixão por esses fetos, E ele sentiu que estava representando a si mesmo quando fez essas imagens. E a gente pode dizer também que elas, de certa forma, remetem ao irmão gêmeo dele, que faleceu, se não me engano, com 2 anos de idade, que era o Kazumichi, Essa aqui é a imagem que encerra o livro. Então, assim, caminhando para uma conclusão de análise desse livro, para a gente entrar no Osaka, a minha interpretação é que esse é um livro que tem uma espinha dorsal, ele é bastante coesivo, ele se conecta bem nas transições dele. E aí você pode falar, mas um livro que ele conecta imagens de contextos muito diferentes, ele é coerente? Bem, essa era a proposta. Então, a partir do momento que você traz isso como uma proposta,
tudo bem, considerando o contexto histórico, considerando a época e considerando a afirmação dessa proposta, isso para mim é uma posição coerente. Né? Isso faz com que o livro seja coerente. Claro, sempre vai ser possível a gente debater se determinada dupla, se determinada imagem funciona ou não funciona, mas isso vai acontecer em qualquer obra, qualquer fotolivro, porque isso também vai partir de um local de subjetividade. Né? Então, eu interpreto que o Nippon Gekkyou Shashinchō, Japão, teatro de fotos, ele vai passar por essa ideia de criação e narração de uma realidade a partir da experiência fotográfica por ela mesma, sem grandes preocupações com um contexto de realismo, de representação realista ou contextual. Aí aqui eu trouxe alguns frames assim do filme, aqui eles estão produzindo a edição de 2018, né? Aí colocam a edição aí de 68 do lado, usando como base. Isso também é no filme. The past is always new, the future is always nostalgic. Aqui são as provas de impressão que eles estavam vendo. Satoshi Machiguchi recebendo os livros. Aí é engraçado, porque eles recebem os livros, aí o Moriyama chega para ver. Aí ele vai chegar para ver, aí ele tenta impedir o Moriyama de ver, né? Aí fica essa legenda ha. Enfim, o Moriyama tem essa cara meio fechada, né? Ele não é muito carismático. Aí ele fica assim, tipo, vai deixar eu passar, não vai e tal. Aí a cara do Machiguchi olhando para o Moriyama, analisando o livro. Aí o Moriyama só fala, né? Que para quem não sabe japonês é o like, né? O gostei do... é uma afirmativa de que tá bom, né? Tá legal. Aí ele já dá aquela relaxada, né? E esses aqui são os livros que ele vai autografar. E essa aqui é um compilado de imagens do lançamento no Paris Photo, que esgota, né? As edições que levam para lá esgota. É maravilhoso esse filme, gente, porque aí a gente vê, né? Aí a gente começa a ver. Eu ia trazer essas imagens, mas não trouxe porque eu fiquei com medo de não dar tempo ou de desvirtuar demais. Nesse filme, as pessoas levam iPhone para o Moriyama assinar atrás do iPhone. Aí ele assina, autografa o iPhone, autografa a câmera. E virou um popstar, né? E assim, eu acho que a exposição mostra um pouco desse lado também, em certas partes, assim, como ele virou de fato uma figura muito que vai nessa direção. E ele aceita tudo, ele vai lá, assina o iPhone, ele assina a câmera, aí tem a galera que leva o livro, né? Então é bastante curioso, é um filme bastante interessante para assistir também. Bem, agora começando com Osaka, vocês vão reparar que a minha análise do Osaka ela vai ser muito menos técnica e muito mais afetiva, né? Ele é um livro que ele vai despertar... Eu fiz um intercâmbio na Universidade de Osaka, eu morei em Toyonaka de 2014 a 2015, fiquei 11 meses e 15 dias lá fazendo um intercâmbio. Naquela época eu ganhava uma bolsa do Japão, eu ganhava a bolsa JASO e qual era mesmo o nome do meu programa? Acho que era OCEP o programa, que tinha programas de vários estudantes de vários lugares do mundo. E a gente tinha uma liberdade de escolher. Eu era, na época, vinculado ao departamento da Faculdade de Direito, mas eu não era obrigado a pegar matéria de Direito, então eu fiquei estudando língua, eu fiquei estudando literatura, cultura, que são assuntos que me interessavam muito mais. Então, basicamente, o que eu proponho aqui com a análise de algumas obras desse livro é utilizar as imagens do Moriyama para falar de uma nostalgia própria também, né? E porque o Moriyama ele tem uma relação que eu considero um pouco conturbada com Osaka, né? Ele tem um saudosismo forte com Osaka, mas ao mesmo tempo parece a relação que eu tenho com o Rio de Janeiro, de amo e odeio aquela cidade. Acho que é basicamente a relação que ele tem com Osaka. E mas ele tem uma nostalgia muito intensa, ele tem um saudosismo muito intenso com a cidade. E que acabou me afetando também no momento em que eu estava vendo o livro, porque eu passei por alguns lugares que ele fotografou, né? E ele não traz esse contexto. Como eu falei para vocês, ele não está nem aí para dizer onde foi. Né? E aí eu até conversei com o professor Rogério Dezen, que foi um dos meus professores assim, que me acompanhou lá na Universidade de Osaka, e ele me ajudou a identificar alguns lugares, porque alguns eu olhava e lembrava na hora, outros... E aí, assim, tudo bem, eu não estou querendo engessar o trabalho do Moriyama, dizer, e essa foto foi em tal lugar. Não, mas essa, na verdade, é um exercício nostálgico mesmo, um exercício até lúdico, né, de uma pessoa que tem uma conexão com essas imagens e quer trazer para vocês também algum contexto delas. Então, a gente está analisando o livro da esquerda, que ele foi lançado em 2016. Ele vai ser uma versão expandida do livro da direita, que é o Osaka Mais, Osaka Plus, né, está escrito aqui embaixo. Ele também vai ser lançado pela Getsuyoshi. E as fotos do livro de capa preta, né, do Osaka, elas são feitas entre 1995 e 2016. E o livro vai acompanhar 2 ensaios, um ensaio em inglês chamado Dark Pictures, que ele é publicado pela primeira vez em 1996,
e Osaka no Koto, que é em japonês, não tem tradução para o português nem para o inglês, e que ele é originalmente publicado em 2002. Aí, trazendo um pouquinho do debate teórico lá do início, né, que eu acho importante a gente falar isso, é curioso que a gente percebe que vários fotolivros feitos por autores japoneses, eles tiveram reimpressões, e alguns, inclusive, tiveram novas versões com o mesmo nome, assim, ou um nome semelhante ao anterior. Isso vai acontecer com o mapa do Kikuchi Kawada, isso vai acontecer com 11.2, Nagasaki, do Shomei Tomatsu, vai acontecer com Osaka, do Moriyama, vai acontecer com Nippon Gekijō Shashinchō. Então, isso é uma coisa comum, que acontece muito, é uma coisa bem característica desse processo de confecção de fotolivros no Japão. Por exemplo, o Nagasaki 11.2 do Tomatsu, a versão de 95, ele inclusive muda as imagens. Ele fala assim, eu sou uma outra pessoa, eu vejo a fotografia de outra forma. O livro dele, o primeiro, acho que sai em 66, acho que a série é de 61 e o livro é de 66, posso estar errando essa data. Mas aí, 30 anos depois, ele vai lançar a versão 2 e ele fala, eu sou outra pessoa. Então eu vou lançar um livro sobre Nagasaki, sobre aquela época, mas eu não necessariamente vou querer colocar as mesmas imagens. E eu acho curioso falar isso, porque aí eu não sei se eu posso falar também aqui no Ocidente, né? Vamos falar aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, aqui na Europa, a gente tem uma fixação muito grande pela versão definitiva, né? A gente tem uma ideia de que o livro ele é uma coisa muito marcada. O livro fica e pronto, acabou. Você pode fazer até uma segunda edição, uma terceira edição, mas ele tem que ser igual, né? Então a gente tem uma ideia muito grande de que o livro ele precisa ser definitivo. E isso não é necessariamente verdade quando a gente está falando da produção fotográfica japonesa, tanto dessa época quanto dos dias de hoje. Aqui na biblioteca, por exemplo, compraram recentemente a maquete, né, a versão, a boneca, né, o boneco do mapa do Kikuchi Kawada, que ele lançou agora, ou seja, uma versão que difere da versão de 65. Aí a pessoa fica, mas qual é a oficial? Qual é a certa? Qual é não sei o quê? É a que ele fez a boneca ou é a que foi lançada com o editor? Eu não sei se esse debate é muito por essa direção, qual é o definitivo, qual é o certo, qual é o que deve ser levado em consideração, né? Eu acho que passa por outros critérios. Mas, enfim, voltando e agora entrando de novo na seção nostalgia, né? Essa aqui é a Vestidária de Umeda, na direita, e Yodo Oyabashi na esquerda. Como eu falei para vocês, aqui a gente não tem... O Moriyama não coloca contexto, vocês podem ver isso no livro, ele não coloca... esse tal lugar é esse, tal lugar é aquele. Isso aqui foi um exercício meu e do professor Rogério, olhando juntos as imagens, né, identificando os locais. E aí... é uma curiosidade aqui que eu não sei se cabe muito, mas assim, o Moriyama, Daido Moriyama, nasce Hiromichi Moriyama, né? E os ideogramas, os kanjis de Hiromichi, as pessoas liam como Daido, até que chega um momento que ele enche o saco de todo mundo falar o nome dele errado e ele aceita Daido. Pronto, não, sou o Daido mesmo. E é curioso também pensar, porque o Dai é o mesmo kanji de Oo, né? De Oo-saka, né? Que vai significar grande. E o de Saka vai significar ladeira, né? Acho que é isso, significando ladeira. Então, é só uma curiosidade que o kanji que começa o nome dele também é o kanji que começa o nome da cidade. Bem, aí, trazendo agora uma questão, agora falando um pouco da vida do Moriyama, né? O Moriyama ele vai nascer em Ikeda. Aí eu já peço perdão, assim, se tiver alguém aqui ou se tiver alguém assistindo o vídeo que entende muito da geografia do Japão, porque eu me perdia completamente lá, às vezes eu não sei o que é prefeitura, o que é cidade, o que é distrito, tá? Eu vou usar a palavra cidade para Osaka, sabendo que eu posso não estar sendo muito preciso, tá? Mas, por exemplo, Ikeda, onde Moriyama nasce, eu achei que até pouco tempo eu achava que era um bairro, mas Ikeda é considerado uma cidade autônoma também. É porque talvez a gente pense muito como funciona aqui, né? É dividido em estado e tem as cidades. E muitas vezes não é bem assim que vai funcionar no Japão. Eu morava em Toyonaka. Toyonaka é uma cidade que fica ali perto também de Ikeda. Ela é uma cidade que fica bem próximo do campus, do Toyonaka Campus, né, da Universidade de Osaka. E aí eu me lembro que quando eu fui procurar apartamento para alugar, o corretor me levou em 2 apartamentos. Ele me levou um apartamento em Ikeda e um apartamento em Toyonaka. E o apartamento de Toyonaka ele era mais perto e eu acabei escolhendo aquele. Né? E olhando as fotos do livro, eu não conseguia achar nenhuma que eu falasse, esse aqui é Ikeda ou esse aqui é em Toyonaka. Realmente isso não... Eu sei que o Moriyama fotografou muito Ikeda, né? Mas eu não sei o quanto de Ikeda tem aqui. Ele vai nascer em Ikeda, no distrito de Ucho, ou Uho. Acho que é Uho o nome do distrito. Se aparecer daqui a pouco aqui o nome, eu corrijo a informação, se não for esse.
E aí uma coisa que eu me lembro muito era isso, eu pegava a bicicleta e eu estava em Ikeda em 10, 15 minutos, né? Eu tinha uma amiga francesa que eu frequentava muito a casa dela lá, mas é meio embaralhado na minha cabeça como é que era de fato essa paisagem, esse redor de Ikeda, né? Olhando aqui, por exemplo, essa imagem, pela estética desse trem, desse vagão, me parece que é um trem da linha Hankyu, que a linha Hankyu era a linha que eu pegava para ir para o centro, né? Você pegava ali Ishibashi, eu morava perto da estação de Ishibashi, e Ishibashi ficava entre Hotarugaike e Ikeda, né? E a gente pegava o trem e ia direto para o centro, mas me parece muito a estética do trem Hankyu. E o Moriyama é bem nostálgico em relação a Ikeda. Ele fala bastante assim, ele fala, às vezes que ele vai para Osaka, porque ele se muda em, se não me engano, é 61 que ele chega em Osaka. Então ele já está há mais de 50 anos morando, né, muito mais de 50 anos morando em Tóquio, né? E ele fala que esse processo de voltar a Osaka é sempre nostálgico para ele, de alguma forma. E até porque ele é uma pessoa que desde criança ele já se muda muito, né? Ele já morou em Hiroshima, já morou em Baraki, já morou em Kyoto, até ele se estabelecer de fato em Tóquio em 61. Essa aqui é uma citação que ele traz no livro, né? Agora que já se passaram, lembrando que o livro é de 2016, agora que já se passaram 55 anos desde que me mudei de Osaka para Tóquio, Osaka é para mim um lugar no qual me lembro com muito sentimento nostálgico. Às vezes é uma música simples que ouço que me traz de volta as memórias de ruas de Osaka, e quando fecho os olhos, sinto como se estivesse exatamente onde costumava estar. Essa citação é do texto Osaka no Koto, que está no... Essa aqui é o bairro de Shinsekai, né? É um bairro que ele tem essa torre famosa do Hitachi. É considerado uma área um pouco mais perigosa de Osaka, né? E foi um lugar que eu fotografei junto com o professor Rogério, né? A gente fez um passeio uma vez e a gente pegou o trem Hankyu até Umeda, aí saltamos na Dobutsuemae, fizemos essa baldeação do metrô. E a Dobutsuemae, se não me engano, ela tinha um zoológico. Até o nome da estação eu acho que é isso, né? Em frente ao zoológico, se não me engano. Eu acho que é tipo isso. E a gente começou a fotografar e terminando o Shinsekai. Essa aqui é uma imagem minha, eu botei só de brincadeira mesmo, que é uma foto que eu fiz em Shinsekai, nessa mesma área do Moriyama. Essa aqui também é um grupo de teatro itinerante em Shinsekai. Bem, aqui a gente já traz uma perspectiva da região de Umeda, né, que é o centro. Nessa foto aqui onde tem esse prédio, a gente vê o Umeda Sky Building, né, que é um prédio que é uma sensação, né? O pessoal paga para entrar lá e ver, e tem uma vista bem totalizante assim da cidade. E uma coisa curiosa também que o Moriyama fala é que sempre que ele chegava em Umeda e ele começava a ouvir aquela gritaria, né, do centro, ele começava a ouvir o Osaka Ben, que é o sotaque, né, da região de Kansai, e ele se sentia muito nostálgico, né, em relação a isso, porque ele ouvia as pessoas falando de maneira um pouco diferente da maneira que se fala em Tóquio. Essa aqui é Umeda também, a foto da direita, é a passarela ali perto da estação de JR. Nossa, passei muito nessa passarela também. A da esquerda eu não sei dizer onde é um salão de beleza, em Osaka. Aqui é o famoso Guriko de Dotonbori Namba, né, que... Nossa, eu passei muito por esse Guriko. Ali no centro a gente ficava... era um lugar de zoeira mesmo, né, que a gente ia beber, encontrar os amigos, aí a gente ia no yakiniku, aí pedia um yakiniku com bebida liberada, depois a gente ia pro karaokê, aí passava por esse Guriko, era sempre luminoso, assim. E eu trabalhei também numa boate ali perto, eu trabalhei numa boate no bairro de Shinsaibashi, que eu espero que esse seja o meu primeiro fotolivro publicado num futuro não tão distante, porque está difícil realmente de chegar numa versão final. Mas eu fiquei um tempo fotografando uma boate em Shinsaibashi, que é uma espécie de distrito ali próximo, entre Namba e Dotonbori. E, de fato, era num porão a boate, né? Era muito doida a experiência de ir naquele lugar. Um dia, se eu tiver a oportunidade, eu mostro essas imagens e espero publicar esse livro. Aqui também, Namba Dotonbori. Mais Namba, mais Dotonbori. Aqui a gente pode ver uma espécie de shotengai, né? As shotengais, elas são as shopping streets, são aquelas ruas assim largas em que você tem vários restaurantes, várias lojas, vários locais de compra, né? E é uma coisa curiosa, eu trouxe essa imagem porque aqui, por exemplo, tem um Moriyama numa shotengai, acho que dá para ver melhor.
O Moriyama, naquele livro How I Take Photographs, acho que esse é o nome do livro, em que ele sai com o Takeshi Nakamoto para fotografar pelas ruas por aí, ele fala que a Shopping Street, as Shotengais, elas são excelentes lugares para fotógrafos, porque eles são lugares de muito aprendizado, que você tem muita informação, né? Então, o Nakamoto ele vai observando os movimentos do Moriyama, ele fala que ele sempre fazia o trajeto 2 vezes. Ele passava pelas Shotengais 2 vezes, indo e voltando, para poder fotografar o que ele não estava vendo quando ele estava indo, né? E ele até fez uma estimativa de que o Moriyama ele gastava um rolo de filme a cada 100 metros. Era uma coisa meio doida, né? Porque ele ficava nessa de fotografar obsessivamente. Essa imagem aqui é minha. Eu só trouxe 2 imagens minhas. Essa aqui em Ishibashi era a minha Shotengai do coração, que a gente ia depois da universidade. Essa imagem eu fiz, sei lá quando é que eu fiz, se foi no início, no final do intercâmbio, mas era um lugar que a gente frequentava muito. A gente saía da universidade e a gente ia direto para lá. Bem, é isso, gente. Essas aqui são as referências que eu usei para trazer essas informações, além das experiências próprias, né? Queria agradecer ao Yuji, à Érica e ao Rogério, que me ajudaram principalmente na parte de Osaka, a identificar alguns lugares e a trabalhar algumas questões relacionadas à nomenclatura das cidades. E é isso. Arigatou gozaimasu.